Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um artigo publicado dia 31 de janeiro de 2017. E o nome do artigo é Efeitos bactericidas da nanotopografia natural de asas de libélulas sobre a Escherichia coli. Vários micro-organismos na natureza utilizam superfícies nanotecíveis, NTS, Nanotextured Surfaces, para se adaptar, interagir e até sobreviver em certos ambientes. Adesão, antirreflexão, atividade bactericida, superhidrofobicidade, condensação do orvalho são exemplos de propriedades apresentadas devido à estrutura química e topográfica de superfícies em micro e nanoescala. Por exemplo, propriedades antibióticas de NTS da flor de lótus e pele de tubarão são consequências da superfície topográfica, enquanto que asas de libélulas e cigarras possuem propriedades bactericidas e antirreflectivas a fim de protegê-las de predadores. Libélulas são renomadas por sua dotada aerodinâmica e suas asas têm sido extensamente estudadas em macroescala. Manter a performance aerodinâmica é vital para sua sobrevivência. Isso requer uma extensão de asa limpa e leve e pode ser alcançado se as partículas de poeira forem facilmente lavadas e o crescimento bacteriano evitado em ambientes úmidos. Ambas propriedades podem ser atingidas em sua superfície topográfica, em micro e nanoescala, que são formadas por ácidos graxos e longas cadeias de N-alcanos. Inspirado nesse fenômeno natural, vários NTS artificiais, incluindo nanocones, nanofibras, nanopilares, são fabricados de diferentes materiais para alcançar tal propriedade bactericida. A maioria dos NTS fabricados derivam de NTS naturais, tanto quimicamente quanto arquiteturalmente. Prevalentes explicações para a morte de bactérias em nanopilares de asas de cigarras se provaram ser mecanismos naturais e incluem a direta penetração na membrana bacterial pela NTS por esticamento e ruptura da membrana devido à interação do NTS e a deformação da membrana por má adesão. Isso se baseia no fato de nanopilares fazerem contato direto com a membrana da bactéria e serem rígidas o suficiente para danificar essa membrana. A literatura já demonstrou que asas de cigarras são rígidas e isso se dá pela composição dessas asas, com quitina e ceras cuticulares. Essa rigidez se dá pelos nanopilares aumentarem a área de contato enquanto o pequeno raio dos nanopilares aumenta a energia de deformação da membrana. Assim, esse modelo termodinâmico mostra a importância da arquitetura e densidade do arranjo de nanopilares para a eficiência da atividade antibacteriana. Entretanto, o modelo matemático desenvolvido por Xu em 2015 no artigo sobre o estudo teórico da natureza bactericida de superfícies nanopadronizadas sugeriu que a energia suficiente para acarretar a total adesão e ruptura da membrana não pode ser promovida somente por interações físicas entre a membrana bacteriana e a nanoestrutura, mas também requer a força gravitacional. Esses estudos sugerem que as mudanças estruturais na densidade dos nanopilares afetam a eficiência da atividade bactericida. Nesse paper foi reproduzido o atracamento natural de bactérias em nanopilares de asas de libélulas para se entender um pouquinho mais do mecanismo bactericida. Técnicas avançadas de microscopia foram empregadas para investigar a nanotopografia e propriedades mecânicas dos nanopilares das asas e observou-se sucessivos eventos que ocorreram na interface entre a bactéria e os nanopilares. Microscopia de íon hélio, microscopia de força atômica, microscopia eletrônica de transmissão, microscopia de varredura e feixes de íons focalizados são as técnicas usadas. Os resultados indicaram que a topografia da asa é composta por duas populações proeminentes de nanopilares em contraste com a estrutura única de altura comumente imitada por biomateriais artificiais e modelos experimentais. A bactéria, Escherichia coli no caso, é atracada nos nanopilares via substância polimérica extracelular secretada, EPS, e sua membrana não tem contato direto com os nanopilares, pois o EPS preenche os espaços entre os nanopilares e a membrana. A larga área da superfície causa forte adesão da bactéria através do EPS. O movimento da bactéria sobre a superfície da asa causa alongamento dos nanopilares maiores. Durante essa interação, o dano da membrana da bactéria foi identificado como uma separação entre a membrana interna da Escherichia coli e a externa, ao mesmo tempo em que a lâmina nanopilar desgruda da base da asa. Além disso, foi observado que uma vez que a membrana é danificada, o citoplasma bacteriano vaza para a asa que flui para debaixo da lâmina nanopilar. Isso causa um extremo dano e estresse letal à bactéria. As análises revelam que o mecanismo bactericida das asas de libélula se dá por um efeito combinado de forte adesão bactéria-nanopilar e a força do corte rente quando a bactéria se encontra imobilizada e tenta se mover na superfície nanopilar. Resultado e discussão.
A topografia da asa da libélula é caracterizada usando microscopia de íon hélio, microscopia de força atômica e microscopia eletrônica de transmissão. A superfície nanotecível nativa poderia ser visualizada usando microscopia de íon hélio, associada com uma inundação para poder compensar a carga do íon acumulado que interfere durante a imagem. A microscopia de íon hélio mostra uma variedade densa de arranjos próximos, mas aleatórios, mostrando duas populações proeminentes de arquitetura nanopilar. São cilíndricas e com o mesmo diâmetro ao longo de sua estrutura, com uma leve curvatura no topo. Ressaltam de uma camada horizontal basal na asa e os nanopilares mais abundantes são os menores. A microscopia de força atômica, por exemplo, é um dos métodos mais comuns para análise e comparação de superfícies topográficas. Microscopia de íon hélio na figura A mostra os arranjos dos nanopilares nas asas. Os nanopilares surgem de cristas horizontais, que são as setas brancas na base. Os vazios na rede horizontal estão delineados por linhas pontilhadas. A barrinha de escala no canto inferior direito corresponde a 200 nanômetros ou 0,2 micrômetros. Na figura B, microscopia eletrônica de transmissão mostra a visão transversal da asa e sua nanotopografia. Arranjos de nanopilares curtos e longos são observados. A base da asa e a lâmina nanopilar se encontram firmemente anexadas. Na figura A, uma visão mais ampla de nanopilares se esticando para circundar a bactéria. A barra de escala dessa imagem corresponde a 2000 nanômetros ou 2 micrômetros. Na figura B a F, em aumentos maiores, o contorno dos nanopilares que aparecem se entortando para cima da bactéria pode ser devido a componentes estruturais da própria bactéria, as substâncias poliméricas extracelulares. As barrinhas de escala correspondem a 100 nanômetros ou 0,1 micrômetros. Na figura E, imagem inclinada a 33 graus mostra claramente que substâncias poliméricas extracelulares são secretadas nos nanopilares das asas das libélulas. A eficiência bactericida da asa de libélulas contra a Escherichia coli foi avaliada num time point de 4 horas. O estado da bactéria após o atracamento na asa foi avaliado usando micrografia de feixes de íons focalizados na superfície do vidro de controle positivo e testado na superfície nanopilar. A bactéria E. coli, atracada na superfície do vidro, apresenta-se nativamente arredondada, que então é tipicamente considerada viva, enquanto a maioria das bactérias atracadas às asas são achatadas e indicam estarem mortas. Os nanopilares por volta das bactérias achatadas aparentam se contorcer para cima da E. coli. O achatamento da Escherichia coli se dá pelo vazamento do citoplasma após o dano da membrana. Conclusão. Essa pesquisa investiga as características nanotopográficas da asa da libélula Orthethrum vilosovitatum e revela seu natural efeito bactericida contra a Escherichia coli. Técnicas avançadas de microscopia foram utilizadas para estudar a superfície topográfica da asa e investigar características de interação natural da interface entre as bactérias e os nanopilares. Os resultados mostram novos insights que as asas de libélulas Orthethrum vilosovitatum possuem duas populações topográficas de nanopilares cilíndricos e também sua potencial ameaça à integridade membranar de bactérias através da combinação entre a forte adesão dos nanopilares e a substância polimérica extracelular da Escherichia coli, quando imobilizada e sua tentativa de mobilidade incapacitada pelos nanopilares, o que ocasiona rompimento de suas membranas. Esses achados científicos ajudarão a entender os efeitos naturais bactericidas de NTS e permitirá a efetiva fabricação de NTS bactericidas eficientes com aptidão para várias disciplinas e aplicações no futuro.